Hello, pessoas, tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje eu vim falar, né, para as pessoas que acham que eu não tenho competência de estar falando, né, sobre depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Bom, gente, eu já passei por tudo isso, por todas essas fases ruins, né, na minha vida. Primeiro, começou, né, na morte da minha mãe. A minha mãe estava com pneumonia e aí deu água no pulmão. E eu, assim, a enfermeira me ligou, falou que a minha mãe não estava muito bem e eu fui lá ver ela. A enfermeira falou assim que a partir desse momento ela precisava de uma acompanhante, né, devido não estar passando muito bem, tá com falta de ar, né, tudo. E nisso, meu esposo foi levar a minha madrinha na casa dela porque ela ia ficar de acompanhante da minha mãe, né, um período no dia, né, tudo. E aí, gente, o que aconteceu? Tava conversando com a minha mãe tava até bem, entendeu? Porque ela tava conversando, tudo, só tava com os aparelhos, né, com falta de ar, tudo. E a gente conversando, tudo, até eu falei assim, nossa mãe, eu amo muito a senhora, né, a senhora tem que se cuidar, né, tudo, porque ela tava com água no pulmão, devido a ela ficar muito deitada, né, tudo. E aí a gente conversando, né, ela falando que ia se cuidar melhor, tudo, né. Quando vê, ela simplesmente parou, abriu os olhos, olhando pra mim e parou. E eu levei muito susto, né, eu fui lá e falei pro enfermeiro, falei assim, olha, minha mãe parou de piscar, né, vai lá ver ela, ver o que ela tem, né, um pânico, né, sem saber o que era aquilo, né. Aí o médico pegou, o enfermeiro pegou e entrou, né, no quarto, colocou ele no corredor, e aí caiu a minha ficha. Gente, a minha mãe parou, né, de piscar, né, não tá respirando, minha mãe morreu. E com isso, gente, já começou a chegar médico, e eu só chorando, eu tava sozinha em Deus, porque meu marido foi levar minha madrinha, né, tudo. Eu comecei a chorar. E aí quando vê, o enfermeiro chegou com a aliança da minha mãe e me entregou. Sabe, aí que eu, nossa. Aí quando vê, meu marido chegou, tudo, no dia consegui conversar com as pessoas, né, ficar no velório, tudo. Mas de noite comecei a passar mal, mais ou menos 11h, por aí, eu comecei a passar mal. Comecei a vomitar. Aí eu fui, meu marido me levou no médico, né, tudo, no hospital. Aí deixou eu de observação, né, tudo, aplicou remédios. E remédios meio assim, né, tipo, calmante, né, porque eu não tava bem, né, psicologicamente falando, né, minha mãe tinha morrido, então eu tava em pânico. E nisso, gente, eu comecei a vomitar sangue. Teve uma hora que eu não aguentei. Apaguei, entendeu? Não sei se eu desmaiei, o que aconteceu, sabe? Só no outro dia que eu acordei, eu tava com meu joelho doendo muito. Eu acho que eu devo ter caído. Eu não sei, gente, eu acho que eu desmaiei. Eu não sei. Então, a minha madrinha que tava comigo nessa hora, eu nem perguntei muito pra ela, porque eu acho que é coisas tristes, a gente tem que evitar ficar conversando, sabe? E aí depois disso, gente, eu simplesmente, assim, sabe, perdi o sentido da vida. Eu queria ficar só no escuro, no quarto escuro. Eu já não conseguia mais me alimentar, sabe? Meu marido até fazia sopa pra mim, tudo. Pegava... Nessa época eu comia carne, né? E ele comprava músculo, fazia meio que o caldo do músculo, porque eu não conseguia mastigar. E eu tomava aquele caldo, sabe? Mas não conseguia, mesmo assim eu não conseguia. E eu não queria tomar banho, eu não queria nada, gente. Nada. Até que meu marido pegou, né? Levou eu pra casa da minha sogra, né? Que é lá em Valinhos, né, tudo. E foi que de lá eu comecei, sabe, a conversar, comecei melhor viver, sabe. Aí eu voltei, né, tudo, cuidei do meu pai, a gente cuidou do meu pai, faltou 10 dias pra 2 anos, gente, porque aí ele morreu, porque ele tinha efizema.
Enfisema pulmonar, né? Devido que ele fumou muito tempo, tudo. E aí ele tinha enfisema, já tava usando oxigênio aqui em casa mesmo, ele usava oxigênio, tudo. Mas assim, eu acho assim, meu trauma maior foi a morte da minha mãe, porque, gente, eu tava com ela, né? Foi uma coisa que eu não imaginava que ela ia morrer naquele exato momento, né? Que ela morreu, tudo. E eu não imaginava que pneumonia acontecia assim, de matar, né? Dela morrer dessa forma, né? Morrer conversando, tudo. O meu pai, ele já fazia uns 4 anos, né? Ou mais que ele tava com enfisema pulmonar, né? Que ele tava usando oxigênio, tudo, né? E ele foi indo, cada dia ficando mais pior, né? Tudo, né? Então foi uma coisa que a gente foi meio que preparando aos poucos. Foi triste, gente. Foi muito triste a forma que meu pai morreu, né? Porque no oxigênio, né? É tudo muito difícil. Então eu acredito que tudo isso, depois que meu pai morreu também, eu fiquei muito assim, sabe? Deprimida, sabe? Tudo. Então eu acredito assim, gente, que eu vivi todas essas fases, sabe? De depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Então, sim, gente, eu tenho capacidade de estar falando com vocês sobre esses assuntos, eu tenho a capacidade de estar tratando também desses assuntos, porque depois de muitos estudos, né, já fazem quase 2 anos que eu tô estudando e eu pretendo nunca mais parar de estudar, gente. Cada dia, assim, cada vez que passa, eu aprendo técnicas e mais técnicas. Já fiz medicina germânica, né, que a gente aprende que através de impactos emocionais causam, né, dores físicas, né. Eu falo que é dores psicossomáticas, né, que causam no nosso corpo. E eu estudei também terapia holística, e eu sou estudante também de psicanálise, gente, que eu amo psicanálise e eu acho que isso ajuda muito. Bom, gente, é isso. Eu só quis fazer esse vídeo, né, pra falar assim que eu vou continuar falando sobre esses assuntos pra vocês, porque como eu passei e eu melhorei, consegui sair de tudo isso, eu posso fazer você também se livrar de tudo isso ou ter o controle, né? Porque eu sempre falo que depressão e ansiedade, síndrome do pânico, é você ter o controle da sua própria vida com você. É isso. Beijos de luz, fiquem todos com Deus.